sou a Fátima Pires, eu sou professora de História da Rede de Niterói. Eu aqui estou muito agradecida por esse convite. É uma alegria poder participar desse encontro, de trocas. E para essa ocasião eu preparei um PowerPoint. Então, a síntese do que iremos conversar já está descrita no próprio título, Indígenas e o ensino de história. Uma perspectiva relacional entre culturas, temporalidades e espaços. E essa abordagem, ela é relacional porque ela considera as diversas temporalidades que se manifestam em um mesmo presente através das configurações do espaço urbano. Ela destaca os contextos vizinhos aos nossos estudantes, examina os diálogos entre as culturas, já que elas não estão isoladas. Também é muito importante que elas sejam ensinadas em conjunto. Além disso, ela aborda as relações da nossa cidade com histórias mais amplas, nacional e global, enfatiza as histórias dos sujeitos invisibilizados e como podemos relacioná-las com os conteúdos tradicionais da história, e aí é entrecruzar estas histórias, para a gente tratar da temática indígena de forma contínua e não apenas em datas comemorativas ou em momentos específicos. Isso vai ao encontro das nossas diretrizes curriculares, que são essas recomendações, para a gente tratar essa temática, que não é apenas incluir conteúdos, mas é toda uma revisão de procedimentos didáticos, de procedimentos pedagógicos. Isso está na diretriz curricular para as relações étnico-culturais. Então, para esse encontro, a proposta é a gente compreender as ocupações indígenas na cidade de Niterói, mas para isso nós iremos partir do nosso próprio tempo presente. E a partir desse tempo presente nós vamos fazer alguns passeios em alguns momentos da história para a gente pensar questões relevantes da nossa sociedade, entendendo que essas ocupações indígenas elas não estão cristalizadas no passado, em tempos que remontam aí à pré-história ou ao momento do encontro com os portugueses e outros invasores, no nosso país. A presença indígena em Niterói, ela pode ser vista pelos rastros desses povos nos diversos monumentos, toponímias, bairros, lugares, mas também pode ser sentida pelos atos de resistência, de enfrentamentos. Inauguramos um momento de resistência. Estamos aqui para... pelas tradições e oralidade dos nossos grupos culturais, que também fazem parte da realidade de muitos dos nossos jovens, estudantes, através das suas origens ancestrais, Muitos deles também trazem essas origens. No percurso desse encontro serão apresentados resultados de experimentos práticos vivenciados em sala de aula com alunos de 8º e 9º ano dessa rede de ensino, bem como sugestões adaptáveis ao nosso contexto atual, com as limitações impostas pela pandemia. Além disso, nós iremos discutir alguns aspectos curriculares, já que o nosso curso focaliza as relações étnico-culturais e currículo. E aí, como a professora Cristiane Gonçalves me apresentou, além de professora de História em Niterói, que é uma rede que me traz muita satisfação, muito orgulho, eu sou mestre em Ensino pela UERJ e atualmente eu estou finalizando o doutorado em Educação pela UFRJ, como a professora Cristiane falou, sendo orientada pela professora Ana Maria Monteiro, que é uma referência na área do ensino de História. Então, muito do que nós iremos abordar, ele é fruto, desse fazer profissional, dessa prática profissional, aí com vocês, e desse saber resultado dessas pesquisas. E aí, esse encontro, eu tenho certeza que vai ter pontos de contato entre as práticas e saberes de cada um de vocês.
né? Nós, professores de história, nós estamos diante de um desafio, que é ensinar sobre o passado, mas sem perder de vista o agora, né? E aí também desconstruir algumas visões a respeito da própria história, né? Que a história estuda só o passado, não é bem assim. Isso porque, né, o ensino de história, quando a gente começa a olhar essa temporalidade para o presente, essas relações, né, que a gente vai se aproximando com o passado, o ensino de história passa a fazer mais sentidos, né, porque a gente pode relacionar as nossas experiências pessoais com as experiências de outros sujeitos nas diversas temporalidades e nos diversos espaços. Então é importante a gente olhar para o passado, mas sem perder de vista o agora. Nossos alunos, né, olhando agora para o nosso presente, eles esperam de nós uma aula show, né, algo que prenda a atenção, mais até mesmo do que um conteúdo relevante. Parece que eles não estão dando muita importância para os conteúdos, né? Eles querem mais a forma. E aí pensar no agora é ter também em mente que nós estamos diante desse público, né? E isso não significa aí criar juízos de valor, no passado era melhor, compreender esse perfil dos nossos estudantes. Então, por onde a gente pode iniciar a conversa, né? Como falar da ocupação indígena no território niteroense, algo que vai se iniciar muito antes, né? Numa época muito distante da realidade do nosso estudante, ainda na pré-história, mas que se estende, né? Com muita violência até os nossos dias atuais. E aí, gente, é justamente pelos nossos dias atuais. Aqui nós temos uma reportagem que fala da expulsão da última aldeia indígena de Niterói, né, a Tecuá-Itaripu, da etnia Guarani. E aqui é muito interessante que os alunos tragam suas impressões sobre os acontecimentos descritos na reportagem e que pesquisem outras reportagens atuais também. Essa reportagem exemplifica as continuidades históricas e aí na linha teórica em que eu trabalho atualmente implica em dizer que a realidade descrita na reportagem enuncia relações de poder e que faz parte de um regime de verdade que vem produzindo a configuração desse espaço urbano de Niterói. E a minha linha teórica atual é o pós-estruturalismo, com foco no trabalho de um filósofo francês que de vocês pode ser muito conhecido, que é o Michel Foucault, né? Mas para esse encontro eu não quero focalizar essa linha teórica que eu sigo. Eu acho importante a gente pensar juntos a partir dos autores que têm embasado as produções curriculares de Niterói atualmente. Então, vamos falar um pouco sobre o trabalho do Peter Lee, para encaminhar algumas possibilidades práticas para o ensino da história indígena e a partir da nossa atualidade, né, que está bem descrita na reportagem anterior e nos noticiários atuais, ou seja, a expulsão das tribos indígenas, as mortes violentas desses povos, entre outros tantos temas, né, recorrentes na mídia que são muito tristes. O Peter Lee, ele é um historiador britânico. Ele nos fala sobre as estruturas permanentes do passado. E aí eu trouxe esse autor para a gente pensar juntos sobre algumas estruturas do passado que permanecem e que pode ser um caminho para a gente gerar no estudante o sentimento de empatia, porque eles vão reconhecer que muitos problemas que eles vivem são problemas que não foram plenamente resolvidos no passado e que são problemas em comum, né, com os povos indígenas, como por exemplo a questão da moradia, do território, da especulação imobiliária, né, que estava bem presente na reportagem anterior e que, né, remete aos tempos passados, né, com a questão da exploração da terra, das riquezas, né, do preconceito, que é um conceito que se forma antes do conhecimento e que produz discriminações.
muitos dos nossos alunos vivenciam esses problemas, que são problemas em comum com os povos indígenas no passado e no presente, e esse pode ser um caminho para despertar a alteridade. Na perspectiva em que trabalho, a alteridade ela é pensada em direção aos direitos, mas não só os direitos do indivíduo, né? O meu direito, e sim em relação aos direitos do outro, porque em seu somatório seria o direito de todos nós. Então, pensando que a conquista de direitos passa por essa relação com o Estado, uma outra estrutura permanente da história, especialmente no nosso país, é a relação que esse Estado estabelece com seus cidadãos e com alguns grupos em particular, que gera riquezas para poucos e expropriações para uma grande parte da nossa sociedade. Nessa direção, em relação às formas de governar, o professor pode explorar as organizações dos nossos grupos indígenas, né, em variados territórios, como é que eles se organizam, né, nas formas de governar, como é que o líder se relaciona com seus liderados. Seus enfrentamentos, né, hoje, no passado também, né, em relação a esse Estado opressor, tanto no passado quanto no presente. E aí é possível, por exemplo, a gente explorar alguns conteúdos históricos, as chamadas rebeliões nativas do século XVIII, a revolta de Vila Rica, né, que é a atual Ouro Preto, que também ficou conhecida como a revolta de Filipe dos Santos, a Guerra dos Mascates, dos Emboabas, a Revolta de Beckman, entre outras. Mas também é possível pensar nas disputas atuais por terras, né? Os grileiros, as devastações, as expropriações, imaginar mundos possíveis, né? Por exemplo, caso o Brasil não tivesse sido descoberto por Cabral, né? E ainda pertencesse aos seus primeiros habitantes. O Einstein, ele dizia que a escola ela explora muito pouco o poder imaginativo dos nossos jovens. E imaginar, gente, é um dos primeiros passos para a gente poder propor mudanças, né? Então, explorar esse lado imaginativo dos nossos adolescentes, né? E aí, na esteira do movimento Vidas Negras Importam, o professor ele pode trazer para os seus estudantes debates sobre a derrubada das estátuas que simbolizam essas expropriações históricas, as memórias em disputa e as disputas pelas narrativas históricas. Por exemplo, recentemente foi derrubada em São Paulo, né, a estátua do bandeirante Borba Gato. Aí tem muitos questionamentos, né, se ele como bandeirante teria ou não escravizado indígenas ou africanos. Mas o ato da derrubada dessa estátua, esse ato foi assumido pelo grupo Revolução Periférica e foi motivado muito mais pela questão do bandeirantismo, né, do que mesmo pela imagem e pela figura do Borba Gato. Então eles estavam questionando, né, como é que a gente coloca uma estátua que lembra tanto extermínio aí dos nossos povos. A estátua ali simboliza um lugar de memória. Então, esse grupo propõe esse ato nessa esteira do movimento Vidas Negras Importam, porque é para questionar mesmo essas memórias em disputa, né? E aí, esses são temas sensíveis da nossa sociedade, né? E a gente não pode simplesmente ignorar. Esses temas sensíveis, eles têm passado por revisionismos históricos para questionar as narrativas produzidas pelo colonizador, produzir outras narrativas, né, outras escritas da história. E aí a gente, né, que está produzindo conhecimento escolar para os nossos alunos, que estamos ensinando, que estamos escrevendo sobre a história, a gente tem um dever, né? Quem está exercendo essas funções do conhecimento tem um dever de memória. Mas não somente para as pessoas que exercem esse dever do conhecimento, de ensinar, né? Isso não se restringe somente a nós. Aí tem essa propositura, né, da vereadora, que é revisitar esses lugares, propor outras narrativas, outras construções,
né? Mas aqui é muito importante, né, que a gente entender que isso não é relativizar a história, cada um tem uma versão, não é isso. É trabalhar com as fontes históricas, né? E aí, quando a gente vai trabalhar com fontes históricas com os nossos alunos, não é pensar que a gente está formando ali um mini historiador, gente. Não é fazer do nosso aluno, né, um futuro historiador, não é isso. Mas é possibilitar que ele compreenda que a produção de narrativas históricas tem fundamentos, tem métodos, que não é algo assim aleatório ou algo que expressa uma opinião pessoal, individual de cada um, não é isso, tá? Então, um bom repertório de fontes, né? Eu gosto muito de trabalhar com fontes históricas. E aí eu vou indicar para vocês o site do Remadim, que é o repertório de material didático para o ensino de história. Então, é material da Biblioteca Nacional, são fontes do Arquivo Nacional. Então, é uma forma também de mostrar como é que era, né, o aprisionamento, esse movimento bandeirantista, pelas fontes históricas, né? E aí, no livro, que é o Diálogos Interculturais no Ensino de História, tem, assim, muitas dicas de usos de fontes, né, históricas a partir de situações problemas, né? E aí, essas situações problemas, elas procuram desafiar o aluno, mas também o professor, porque nesse livro tem diálogos para alunos e diálogos com os professores. E aí, quem ainda não recebeu o livro, pode me enviar um e-mail que eu encaminho também uma cópia em PDF para vocês, e aí sem ônus algum. E aí, então, pensando na construção do conhecimento histórico escolar, né, na sala de aula, em face a essas disputas e narrativas, né, por que a vereadora lá de São Paulo está pretendendo substituir a estátua do Borba Gato por essa figura que é a Teresa de Benguela, né, a rainha negra do Pantanal? Quem foi essa mulher, né? Essa guerreira, uma líder de quilombo. E aí, um dos meus novos projetos, né, a professora Cristiane já falou para vocês de início, é um canal de história, né, no YouTube. Só que não é só um canal, ele é uma comunidade de aprendizagem. E aí é um canal, se chama Histórias para Todos. Nesse canal tem um vídeo em que eu trago a história de Teresa de Benguela. Esse vídeo é bem interessante porque ele tem memes, ele tem música, tem questões de Enem, e eu tenho trabalhado dessa forma nos outros vídeos também, né? E aí, qual é a proposta desse canal, né? Eu vi que tinha muito material ensinando coisas já para o aluno, falando diretamente, mas sem propor um diálogo com os professores. Então, o diferencial desse canal é apresentar dicas para aulas de professores de história, e aí com memes, músicas, questões de Enem e as discussões acadêmicas, né, que são muito importantes. Que vocês se inscrevam para que vocês possam receber os próximos.